O som do aspirador se misturava ao eco distante dos passos apressados no corredor principal. A torre da empresa Ramos Internacional brilhava como um espelho sob o sol da manhã, refletindo a cidade que despertava com pressa. Dentro dela, em um dos andares mais altos, estava Rodrigo Ramos, um homem de sucesso, dono de uma fortuna que parecia não ter fim. Aos 42 anos, era o tipo de pessoa que acreditava que o dinheiro podia resolver qualquer coisa. Roupa sob medida, relógio suíço que valia mais do que o salário anual de seus funcionários, e uma expressão de constante superioridade. Naquela manhã de segunda-feira, Rodrigo estava especialmente mal-humorado. Tinha uma reunião marcada com investidores estrangeiros, mas o contrato estava em inglês jurídico e ele, apesar da riqueza, não dominava o idioma tão bem quanto fingia. Enquanto olhava para o documento com raiva, ouviu passos suaves atrás dele. Era Marta, a faxineira da empresa. Ela trabalhava lá havia 5 anos. Sempre calada, sempre discreta, sempre invisível. Entrava cedo, saía tarde, e ninguém sabia muito sobre sua vida. Mas quem olhasse com atenção veria em seu olhar algo raro, uma serenidade que não combinava com a correria do mundo ao redor. Rodrigo ergueu o papel, revirou os olhos, e ao ver Marta limpando o vidro da janela, sentiu uma faísca de arrogância atravessá-lo. Com um meio sorriso, ele decidiu brincar, mas de forma cruel. Marta, chamou, com o tom zombeteiro de quem tem poder demais. Ela parou, virou-se lentamente e respondeu com respeito. Sim, senhor Rodrigo. Ele ergueu o contrato, balançando as folhas como se fossem troféus. Sabe o que é isso? Um contrato internacional. O tipo de coisa que paga a minha casa, meus carros, que bom, o salário de todo mundo aqui. Ele deu uma risada seca. Está todo em inglês. Se você conseguir traduzir isso, eu te dou o meu salário deste mês. O riso ecoou pela sala como uma afronta. Um riso cheio de desprezo. Alguns funcionários que passavam perto pararam, curiosos. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos se fixaram nos dele e, com calma, respondeu. Então me dê o papel, senhor Rodrigo. Rodrigo piscou, sem acreditar no que ouvirá. Você está falando sério? Perguntou, quase rindo de novo. Estou, respondeu ela, com firmeza. Me dê o papel. O silêncio tomou conta da sala. O ar parecia pesado. Rodrigo hesitou, mas, para sustentar sua imagem de autoconfiança, entregou o contrato. Tudo bem, Marta. Traduz até o fim do expediente. Se conseguir, o dinheiro é seu. Mas, ele sorriu ironicamente, não vale usar o Google Tradutor. Ela pegou as folhas, dobrou-as cuidadosamente e disse apenas, não se preocupe, senhor. Eu não preciso disso. Rodrigo virou-se, balançando a cabeça e murmurando algo sobre gente que não sabe o seu lugar. Mas havia algo diferente naquele olhar. Marta não parecia intimidada. Ela parecia convicta. Antes de continuar, se você está curioso para saber o que vai acontecer, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar histórias inspiradoras como esta para mais pessoas que amam boas lições de vida. E comenta aí. Você acha que Marta vai conseguir calar o chefe milionário? Fica comigo até o final, porque a reviravolta dessa história vai te deixar sem palavra se te ensinar algo poderoso sobre respeito e humildade. Enquanto os outros funcionários voltavam às suas mesas, Marta sentou-se num canto tranquilo da copa, colocou os óculos e começou a ler o contrato. As letras pequenas e densas não a assustavam. Seu olhar percorria as frases em inglês com uma atenção que ninguém esperava. De vez em quando, ela fazia anotações rápidas em um pequeno caderno de capa azul, o mesmo caderno onde escrevia, todas as noites, palavras e frases que aprendia lendo livros velhos que pegava em bibliotecas públicas. O tempo passou. Lá fora, o sol começou a se esconder entre os prédios. Rodrigo, curioso, passava pelo escritório várias vezes, observando de longe. Ele ria para si mesmo. Traduzir? Uma faxineira. É só o que me faltava. Mas, conforme as horas avançavam, algo começou a incomodá-lo. Ela não havia desistido. Ela não havia reclamado. Ela simplesmente trabalhava em silêncio, com uma serenidade quase provocante.
Era como se cada linha traduzida fosse uma resposta silenciosa à arrogância dele. O relógio marcava 4 da tarde. As luzes douradas do pôr do sol atravessavam as janelas de vidro e se espalhavam pelo piso polido, refletindo o brilho suave do entardecer. Marta ainda estava ali, concentrada, mergulhada nas páginas do contrato, enquanto o restante dos funcionários já começava a se preparar para ir embora. Rodrigo observava de longe, fingindo desinteresse. Tinha voltado da reunião com os investidores, exausto, mas a curiosidade o corroía. Ele andava de um lado para o outro, tentando disfarçar o incômodo que sentia ao ver aquela mulher que ele julgava simples demais trabalhando com tamanha serenidade. De repente, o silêncio do andar foi cortado pelo som do telefone. Rodrigo atendeu com impaciência, deu ordens rápidas e desligou, sem nem dizer obrigado. Ele olhou novamente para Marta, que agora murmurava baixinho algumas palavras em inglês, testando pronúncias, comparando expressões. O chefe cruzou os braços, e o sorriso arrogante voltou ao rosto. Ela deve estar brincando de tradutora, pensou. É impossível que consiga entender metade disso. Mas dentro de si, Rodrigo começou a sentir algo diferente. Um desconforto. Porque ela não desistia, porque não demonstrava cansaço. Havia algo de profundamente inquietante naquela calma. O tic-tac do relógio encheu a sala. Marta fez uma pausa, respirou fundo e se levantou. Caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo, carros se movendo como formigas, luzes acendendo uma a uma, o ruído distante da vida correndo. Ela lembrou do filho, João, de 17 anos, que esperava em casa com os livros da escola espalhados pela mesa. Era por ele que ela estudava todas as noites. Era por ele que enfrentava os olhares de desprezo, a rotina cansativa e os dias longos. Ela sabia que o mundo era duro com quem vinha de baixo, mas também sabia que dignidade não depende de salário, depende de coragem. Rodrigo, observando-a de longe, se sentiu desconcertado. Por um instante, algo dentro dele o fez lembrar de sua própria mãe, uma mulher simples, costureira, que lutou para que ele estudasse. Mas ele rapidamente afastou o pensamento, como quem apaga uma lembrança incômoda. Sentimentalismo, murmurou, voltando ao computador. Mas o coração dele batia mais rápido. O tempo passou. O céu já estava escuro. O andar da empresa agora era iluminado apenas por luzes brancas e frias. Marta ainda estava ali, com os olhos fixos no papel. De vez em quando, ela sorria sozinha, um sorriso de quem entende algo difícil e se orgulha disso. Rodrigo tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Havia algo naquela cena que o impedia de se desligar. Ele começou a lembrar de todas as vezes em que foi grosso com os funcionários, das risadas de deboche, das humilhações veladas. Mas, como sempre, justificava-se dizendo: eu só cobro resultados. É assim que se chega ao topo. Só que, olhando para Marta, ele se perguntava em silêncio: e se o topo não for tudo? E se existir algo maior que isso? Às 8 da noite, o escritório estava vazio. Rodrigo guardava os papéis quando ouviu passos leves atrás dele. Virou-se e viu Marta aproximando-se com o contrato dobrado com cuidado nas mãos. Ela parou diante dele e disse, com a voz calma e firme: aqui está, Senhor Rodrigo. Rodrigo arqueou as sobrancelhas. Surpreso. Você terminou? Perguntou, descrente. Sim. Revisei 2 vezes. Está tudo traduzido e ajustado. Ele pegou o documento e começou a folhear rapidamente. O inglês havia se transformado em um português impecável, técnico, preciso, mas, ao mesmo tempo, claro. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Onde você aprendeu isso? Perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. Sozinha. Respondeu Marta, sorrindo. Nas noites, depois do trabalho. Costumo ler textos em inglês com meu filho. Ele quer ser tradutor um dia, e eu aprendo junto com ele. Rodrigo ficou mudo. Por um instante, olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Não como a faxineira de uniforme simples, mas como uma mulher inteligente, disciplinada e profundamente humana. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele não sabia o que dizer. Marta respirou fundo e completou: o senhor me ofereceu seu salário se eu conseguisse traduzir.
Mas eu não quero dinheiro. Quero apenas que o senhor entenda algo. Ninguém é pequeno demais para ser respeitado. Rodrigo sentiu o coração bater forte. As palavras ecoaram em sua mente, quebrando anos de orgulho acumulado. Por um instante, ele pensou em pedir desculpas. Mas o ego era teimoso demais. Ele apenas balançou a cabeça, sem conseguir falar. Marta sorriu, entregou o documento e começou a se afastar. Quando ela abriu a porta para sair, Rodrigo finalmente murmurou, quase sem voz: Marta, espere. Ela se virou. Sim, senhor? Você me ensinou algo hoje. Ela apenas sorriu de novo, aquele sorriso calmo que carregava mais força do que qualquer grito, e respondeu: às vezes, a vida ensina da forma mais simples, senhor Rodrigo. Boa noite. A porta se fechou. Rodrigo ficou sozinho, olhando o reflexo da cidade no vidro. E, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu pequeno diante da própria grandeza. O escritório estava vazio. Só se ouvia o zumbido distante dos aparelhos e o som intermitente do relógio, marcando o tempo. Rodrigo permaneceu ali, sentado, com o olhar perdido no documento que Marta havia traduzido. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas não era o inglês que o impressionava, era a clareza, a dedicação, o cuidado. Era como se cada frase dissesse: eu sou capaz, mesmo que você duvide. Ele largou o papel sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto. Sentiu uma mistura de vergonha e admiração. O orgulho, aquele companheiro constante, começava a vacilar. Como eu pude ser tão cego? Murmurou. Rodrigo levantou-se e caminhou até a janela. A cidade lá fora parecia outra. As luzes, o trânsito, os prédios altos, tudo parecia parte de um mundo que ele já não compreendia tão bem. O reflexo no vidro mostrava um homem elegante, de terno caro, mas com o olhar vazio. E pela primeira vez, ele percebeu. Tinha conquistado tudo, menos a si mesmo. Chegou em casa tarde. A mansão estava silenciosa. A esposa, Clara, dormia. O som do relógio da sala marcava cada segundo como um lembrete de que o tempo não espera ninguém. Rodrigo subiu as escadas, mas não conseguiu dormir. Deitou-se, olhou o teto e deixou que os pensamentos o invadissem. Cada palavra dita por Marta voltava à sua mente, como uma agulha perfurando o silêncio. Ninguém é pequeno demais para ser respeitado. Ele fechou os olhos e lembrou da própria infância. Do quarto pequeno onde cresceu. Da mãe costurando até tarde para pagar seus estudos. Das lágrimas que ela escondia quando não havia comida suficiente. E lembrou, com dor, de como ele prometeu um dia nunca mais ser pobre. Mas, na ânsia de subir, tinha esquecido da essência. Tinha esquecido de quem o ensinou o verdadeiro valor do trabalho. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Era uma sensação estranha. Rodrigo não chorava há anos. Mas, naquela noite, o homem que se achava invencível finalmente se quebrou por dentro. Na manhã seguinte, acordou diferente. O sol atravessava as cortinas com uma luz suave, quase acolhedora. Fez o café da manhã sem chamar ninguém, algo que nunca fazia. Sentou-se à mesa, tomou o café devagar, e pensou: quanto tempo faz que eu não vivo de verdade? Chegou à empresa mais cedo do que o habitual. Os funcionários se entreolharam surpresos. O chefe parecia mais calmo, quase humano. Ele cumprimentou o segurança com um bom dia sincero. O homem, confuso, demorou a responder. Rodrigo subiu até o escritório. Lá estava Marta, limpando as mesas como sempre. Ela sorriu discretamente ao vê-lo. Bom dia, senhor Rodrigo. Ele respirou fundo. Bom dia, Marta. Por um momento, os dois ficaram em silêncio. Rodrigo queria dizer mil coisas, mas não sabia por onde começar. Então apenas se aproximou, com um olhar diferente, menos frio, mais humano. Marta, eu li tudo que você traduziu. E está impecável. Fico feliz que tenha gostado, senhor. Rodrigo hesitou. Você sabia que poderia perder o emprego se falhasse? Não sabia? Sabia, sim. Mas o medo não pode nos impedir de tentar, senhor. Respondeu ela, sem desviar o olhar. A resposta o atingiu como um soco. Ele, o homem que sempre mandou nos outros, agora aprendia lições de coragem com uma mulher que ganhava 1000 vezes menos que ele. Durante o dia,
Rodrigo observou Marta discretamente. Notou a forma como ela cumprimentava cada pessoa com respeito, como ajudava o estagiário com o computador, como deixava um doce na mesa da recepcionista porque sabia que ela passava o dia sem almoçar direito. E ele percebeu que liderança verdadeira não é mandar, é inspirar. E que riqueza de verdade não se mede em dinheiro, mas em empatia. À tarde, quando Marta se preparava para ir embora, Rodrigo a chamou. Marta, espere. Eu pensei muito sobre ontem. Ela parou, curiosa. Senhor? Ele tirou um envelope do bolso. Este é o meu salário do mês. É seu. Eu prometi. Marta regalou os olhos, surpresa. Não, senhor Rodrigo. Eu não quero. Eu só queria mostrar que ninguém deve ser subestimado. Ele insistiu, eu sei. Mas quero cumprir a palavra. Você merece. Ela balançou a cabeça, com um sorriso sereno. O senhor não entende. O valor não está no dinheiro, está no respeito. Se o senhor aprendeu isso, então já me pagou. Rodrigo ficou sem palavras. Aquela mulher simples acabará de lhe dar a maior lição da vida. Quando ela saiu, ele olhou o envelope em suas mãos e sentiu algo novo. Vontade de ser alguém melhor. E pela primeira vez, em muitos anos, Rodrigo não pensou em lucros, contratos ou metas. Pensou em propósito. O pôr do sol refletia no vidro do escritório. E o homem que antes ria da humildade agora aprendia o peso do silêncio, o poder da gentileza e a força invisível que só quem respeita o próximo conhece. Os dias seguintes foram diferentes na empresa. Os corredores pareciam mais leves, os sorrisos mais verdadeiros. Rodrigo não era mais o mesmo e todos percebiam. Já não gritava, não olhava por cima, não tratava ninguém como inferior. Cumprimentava os funcionários, perguntava como estavam, e até começou a tomar café com o pessoal do setor administrativo. Mas a transformação mais profunda estava por dentro. Rodrigo começou a reparar em coisas que antes ignorava. No olhar cansado de quem trabalha dobrado, nas mãos que limpam, organizam, carregam o peso que ninguém nota. E cada vez mais se lembrava de Marta. Certa manhã, ele entrou no escritório e percebeu algo diferente. A mesa de Marta, no canto do corredor, estava vazia. O balde, a vassoura, o pano tudo sumira. Rodrigo franziu o senho. Chamou a secretária. Onde está a Marta hoje? Senhor, ela pediu dispensa. Está no hospital com o filho. O coração dele apertou. O que houve? Parece que o menino está doente há dias, e ela não tinha dinheiro para o tratamento. Rodrigo ficou imóvel. Um silêncio denso preencheu a sala. Ele se lembrou das palavras dela. O valor não está no dinheiro, está no respeito. Mas, naquele momento, ele entendeu que às vezes o respeito também se mostra com ações. Sem pensar duas vezes, pegou o casaco e saiu. O motorista o esperava, mas ele mesmo quis dirigir. O trânsito parecia não andar, cada semáforo vermelho era uma tortura. Chegou ao hospital público depois de meia hora. O ambiente era frio, cheio de ruídos metálicos e vozes cansadas. O cheiro de desinfetante misturava-se com o de preocupação. Rodrigo caminhou pelos corredores estreitos até encontrar Marta, sentada num banco, com os olhos vermelhos de choro. Marta, ela levantou o olhar, surpresa. Senhor Rodrigo, o que está fazendo aqui? Fiquei sabendo do seu filho. Vim ver se posso ajudar. Ela tentou sorrir, mas a voz saiu trêmula. Ele está com pneumonia, senhor. Os médicos dizem que precisa ficar internado, mas o hospital não tem vagas suficientes. E eu não tenho plano de saúde. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Por um instante, olhou o menino pela janela da enfermaria. Fraco, pálido, respirando com dificuldade. Aquele pequeno corpo lutava como um guerreiro invisível. Ele respirou fundo. Marta, não se preocupe. Vou resolver isso agora. Tirou o telefone do bolso e ligou. A voz firme voltou, mas agora era usada com propósito. Boa tarde. Aqui é Rodrigo Carvalho. Quero uma vaga imediata na unidade particular do Hospital São Miguel. Sim, para hoje. Fez uma pausa. Custe o que custar. Marta o olhava, sem saber o que dizer. Ele desligou e se virou para ela. Seu filho vai receber o melhor atendimento possível.
Não se preocupe com dinheiro. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer, senhor. Rodrigo sorriu de leve. Diga apenas obrigado, Marta. O resto é comigo. Horas depois, o menino foi transferido para o hospital particular. Rodrigo ficou lá até tarde, acompanhando tudo. Viu quando os médicos colocaram o menino no quarto, monitorado, recebendo oxigênio. Marta ficou ao lado da cama, segurando a pequena mão dele. Por um momento, Rodrigo se afastou, observando os dois pela porta. O contraste o tocou profundamente. Ele, o homem que vivia cercado de luxo, e aquela mulher, com um uniforme simples, que dava tudo pelo amor de um filho. E entendeu que o maior poder que alguém pode ter é o de cuidar de outro ser humano. Dias se passaram. O menino melhorava aos poucos. Rodrigo ia visitá-lo todos os dias, algo que ninguém esperava de um empresário como ele. Marta, sempre grata, dizia: o senhor não precisava fazer isso. E ele respondia: talvez eu não precisasse, mas eu queria. Foi nesse período que uma nova ideia começou a crescer dentro dele. No meio das conversas, risadas e histórias simples de Marta, Rodrigo começou a repensar tudo. Sua empresa, seus valores, sua vida. Ele percebeu que havia construído um império, mas não uma causa. E decidiu mudar isso. Naquela mesma semana, de volta à empresa, convocou uma reunião com os diretores. Os homens engravatados estranharam a expressão diferente do chefe. Ele parecia mais tranquilo, mais decidido, quase iluminado. Rodrigo começou a falar: senhores, há anos construímos essa companhia com base no lucro. E sim, fomos bem-sucedidos. Mas esquecemos de algo fundamental: as pessoas. Houve murmúrios. Ele continuou: hoje, anuncio a criação de um novo programa. Todo funcionário que se esforçar, independentemente do cargo, terá acesso a bolsas de estudo, cursos e oportunidades reais de crescimento. Silêncio. Os diretores se entreolharam, confusos. Rodrigo ergueu o olhar e concluiu: quero que ninguém mais aqui seja invisível. Quando contou a Marta sobre o projeto, ela chorou. Não por ela, mas por saber que tantas outras pessoas teriam chances que antes pareciam impossíveis. Rodrigo olhou para ela e disse: Marta, você mudou a minha vida. Eu? Mas eu só fiz o meu trabalho, senhor. Não. Você me ensinou a ser humano de novo. E naquele instante, ambos perceberam que a humildade e o poder, quando se encontram com respeito, criam algo maior que qualquer fortuna. Mudam o mundo ao redor. Meses se passaram desde o dia em que Rodrigo decidiu mudar o rumo da empresa. E o que começou como um simples gesto de empatia se transformou num movimento real, dentro das paredes frias daquele prédio corporativo. A empresa ganhou uma nova alma. O sorriso dos funcionários era mais sincero. O som das máquinas misturava-se com conversas alegres e palavras de incentivo. Pela primeira vez em anos, Rodrigo via as pessoas com orgulho de pertencer àquele lugar. O programa social que ele criará se espalhou como fogo. Faxineiros começaram a estudar informática. Seguranças faziam cursos de gestão. Jovens estagiários, antes tímidos, agora se sentiam valorizados. Marta, claro, era o coração de tudo. Rodrigo a nomeara oficialmente como coordenadora do novo setor humano da empresa, encarregada de acompanhar cada história, cada progresso, cada transformação. Ela relutou, no início. Senhor Rodrigo, eu? Coordenadora. Mas eu não tenho formação para isso. Ele sorriu. Marta, o que você tem não se aprende em nenhum diploma. É empatia. E é disso que o mundo precisa. Os jornais começaram a notar. Matérias surgiam com títulos como Milionário muda a filosofia da empresa após gesto de humildade ou Faxineira inspira revolução humana em corporação de elite. Repórteres queriam entrevistas. Canais de TV ligavam todos os dias. Rodrigo evitava os holofotes, mas sabia que aquele movimento precisava ser compartilhado não por vaidade, mas para inspirar outros. Em uma dessas entrevistas, o jornalista perguntou: Senhor Rodrigo, o que o motivou a mudar? Ele pensou por alguns segundos, olhou para a câmera e disse: uma mulher simples me ensinou que o verdadeiro sucesso não é quando as pessoas trabalham para você, mas quando você trabalha para algo maior que si mesmo. A fala viralizou.
E pela primeira vez, o nome de Rodrigo Carvalho não estava ligado a negócios, mas à humanidade. Enquanto isso, Marta continuava com seu jeito calmo, quase tímido. Mesmo sendo destaque na empresa, ainda era a primeira a chegar e a última a sair. Gostava de arrumar os corredores. Mesmo quando já não era mais sua função. Dizia que aquilo a mantinha com os pés no chão. Rodrigo a observava de longe, admirando aquela simplicidade. Um dia, aproximou-se dela na varanda do prédio, onde o pôr do sol pintava o céu de laranja e dourado. Marta, você percebe o que fez? Ela sorriu, sem entender. Eu só fiz o que achei certo, senhor. Você mudou a vida de centenas de pessoas. E, de quebra, salvou a minha. Ela olhou para ele, emocionada. Às vezes, Deus usa quem menos esperamos para tocar os corações que mais precisam. Rodrigo ficou em silêncio. As palavras dela ecoaram fundo. O vento leve balançava o cabelo dela, e naquele instante ele sentiu que a vida, finalmente, tinha encontrado sentido. Certa manhã, durante uma grande convenção da empresa, Rodrigo decidiu fazer algo simbólico. Chamou todos os funcionários para o auditório principal. Luzes acesas, câmeras posicionadas, aplausos ecoando pelo salão. Rodrigo subiu ao palco. O microfone captava sua respiração calma. Ele olhou para a plateia, rostos atentos, esperançosos, emocionados. Há um tempo atrás começou. Eu era um homem arrogante. Achava que o sucesso era medido em números e que o valor de alguém era determinado pelo cargo que ocupava. Mas eu estava errado. Fez uma pausa. Um dia, uma faxineira me mostrou o contrário. Ela me ensinou que o respeito é a base de qualquer grande história. O público murmurou, reconhecendo o nome que viria a seguir. Rodrigo estendeu a mão para o lado e anunciou: Senhoras e senhores, Marta Ferreira. O auditório explodiu em aplausos. Marta entrou, tímida, com os olhos marejados. Rodrigo entregou a ela uma placa dourada, onde se lia: pela coragem de inspirar uma mudança de valores e humanidade. Ela tremia. Pegou o microfone e disse, com voz suave: Eu nunca imaginei estar aqui. Eu só queria mostrar que ninguém é pequeno demais para ser ouvido. Se hoje estamos aqui, é porque alguém decidiu ouvir. Aplausos novamente. Rodrigo, emocionado, abaixou a cabeça para esconder as lágrimas. Depois do evento, ele se aproximou dela, já longe das câmeras, e disse: Marta, quero fazer uma promessa. Qual? Senhor Rodrigo, enquanto eu estiver à frente desta empresa, ninguém mais vai ser tratado como inferior. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Ela assentiu, com um sorriso que dizia tudo. Então o senhor já está cumprindo seu propósito. E foi ali, naquele corredor iluminado por um sol alaranjado, que nasceu algo maior que um contrato, maior que qualquer negócio. Um pacto silencioso entre duas almas transformadas pela humildade. Mas o destino ainda guardava uma última prova. Uma tempestade que colocaria tudo em risco e mostraria se Rodrigo realmente havia aprendido a lição mais importante de todas. A noite caía sobre a cidade, e as luzes dos prédios refletiam no vidro do escritório como pequenas estrelas presas ao chão. Rodrigo permanecia sozinho, olhando para a tela do computador. Nos últimos meses, tudo parecia perfeito, mas, de repente, uma notícia caiu como um raio. Um dos maiores contratos da empresa havia sido rompido. A parceria internacional, que representava quase metade do faturamento anual, tinha sido encerrada por divergências políticas. O conselho de administração entrou em pânico. Telefonemas, reuniões, discussões acaloradas. O caos voltou a rondar aquele império de vidro e concreto. Rodrigo ouviu as vozes exaltadas, os cálculos apressados, os executivos temendo perdas milionárias. Mas, dentro dele, algo permanecia diferente. O velho Rodrigo teria gritado, culpado alguém, talvez até humilhado os mais fracos. Mas o novo Rodrigo apenas respirou fundo. Ele sabia, a verdadeira força não está em evitar a tempestade, mas em manter a calma dentro dela. No dia seguinte, reuniu toda a equipe. Marta estava entre eles, apreensiva. Rodrigo subiu ao palco do auditório e olhou para todos, cada olhar carregado de medo e incerteza. Eu sei o que estão pensando. Começou. Acham que é o fim.
Mas não é. A voz dele soava serena, firme, quase protetora. Durante anos, construímos esta empresa com base no lucro. E quando algo dava errado, buscávamos culpados. Mas hoje não. Hoje, vamos buscar soluções. Juntos. Houve um silêncio profundo. Ele continuou. Eu acredito nas pessoas que estão aqui. Acredito no que somos capazes de fazer quando nos unimos. Marta, na plateia, sorriu discretamente. Ela sabia que aquele homem à frente deles não era o mesmo que, meses atrás, havia rido de uma simples faxineira. Os dias seguintes foram de luta. Reuniões intermináveis, decisões arriscadas, noites sem dormir. Mas, dessa vez, Rodrigo não estava sozinho. Todos se uniram do estagiário ao diretor para salvar o que haviam construído. E Marta estava sempre ali, servindo café, levando palavras de ânimo, lembrando a todos de que respeito e união transformam qualquer batalha em vitória. 3 meses se passaram. E, contra todas as previsões, a empresa não apenas sobreviveu, prosperou. Um novo investidor, atraído pelos valores humanos que agora definem a companhia, assinou um contrato ainda maior do que o anterior. Rodrigo olhou para o documento e sorriu. Não pelo dinheiro, mas pela certeza de que o caminho certo sempre recompensa quem age com coração. Naquele dia, organizou uma pequena celebração no terraço. O céu estava limpo, e uma brisa suave passava entre as mesas decoradas com flores simples. Marta chegou com seu sorriso de sempre, ainda com o mesmo uniforme, mesmo agora sendo coordenadora. Rodrigo ergueu uma taça e fez um brinde. A coragem de mudar, a humildade de aprender, e a grandeza que existe em cada pessoa, independentemente de onde veio. Aplausos preencheram o ar. E quando todos voltaram a conversar e rir, Marta se aproximou. Senhor Rodrigo, o senhor cumpriu sua promessa. Ainda não, respondeu ele, olhando para o horizonte. Cumprirei no dia em que cada empresa deste país entender que o respeito é mais valioso que qualquer lucro. Ela sorriu. Então ainda há muito trabalho pela frente. Sim, Marta. Mas agora, não estou mais sozinho. A noite avançou. O som das risadas misturava-se com o vento. Rodrigo olhou para as estrelas e lembrou do dia em que tudo começou, o dia em que, com arrogância, riu de uma mulher simples. E percebeu que aquele riso foi o primeiro passo para se tornar quem era agora. O destino, pensou ele, às vezes usa o orgulho para nos ensinar humildade. Quando o evento terminou, Marta desceu as escadas do prédio e parou na calçada. Olhou para cima, para aquele edifício iluminado, e sentiu o coração cheio. Não de riqueza, mas de gratidão. Sabia que, de alguma forma, havia plantado uma semente, uma que cresceria para sempre. Enquanto caminhava pela rua silenciosa, uma brisa leve tocou seu rosto. Parecia um sussurro do universo dizendo: "Você fez o certo." E ela sorriu. No dia seguinte, um novo bilhete apareceu na mesa de Rodrigo. Era simples, escrito com letra cuidadosa: Senhor Rodrigo, obrigada por provar que a bondade ainda pode existir nos lugares mais improváveis. Com respeito e admiração, Marta. Ele segurou o papel por um instante, emocionado. Depois, guardou-o dentro da gaveta, onde ficava um porta-retratos com a foto da mãe. Olhou para a imagem e sussurrou: "Eu finalmente entendi o que a senhora queria me ensinar." O tempo passou. A história de Rodrigo e Marta se espalhou, inspirando milhares de pessoas. Empresas adotaram políticas mais humanas. Funcionários começaram a acreditar que eram mais do que números. E, no coração de uma cidade agitada, um homem que um dia riu da humildade de uma faxineira agora dedicava sua vida a lembrar o mundo de uma simples verdade: o respeito é a língua mais universal que existe. E quem a entende, nunca mais é o mesmo. Fim.